Tem proposta da Europa. Clube europeu colocou mais dinheiro na mesa pelo Alan, cria do Palmeiras. Tem também atacante do Verdão aí que pode estar de saída, pode deixar o clube em breve. Tem o Andrés Pereira que machucou no jogo contra o Santos. A gente vai trazer para vocês aqui a gravidade dessa lesão e quanto tempo ele vai levar para voltar aos gramados. E tem também o Everton, afinal, por que o Everton saiu de graça, abre aspas, para o Grêmio? A gente vai contar todas essas informações aqui para vocês. Chega junto, dá o like no vídeo, é muito importante para a gente que você já fortaleça o nosso trabalho, você que nos conhece, que gosta do nosso formato aqui, você que não nos conhece, muito prazer, eu sou Bruno Ramos, ao lado do meu amigo Arlan Dias, quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, sobre futebol, feito de maneira leve, com muita resenha, entretenimento, que é assim que a coisa tem que ser. Então fica aí até o final, se você curtir, aí sim, você deixa o teu like e se inscreve, fechado, meu amigo? Vamos lá trocar uma ideia e vamos falar de Everton. O que aconteceu que o Everton saiu de graça, né? Com muita aspas aí, o motivo real, esse assunto aí que tá permeando na torcida do Palmeiras. Então, qual foi a questão? A Leila foi bem direta, né? Ela foi o próprio Everton que procurou ela, falou da proposta do Grêmio e deixou claro que queria sair. E aí entra uma parte importante, o contrato dele estava perto do fim, e bateu o quê? O vínculo dele se encerrava em dezembro. E a partir de julho, ele já poderia assinar um pré-acordo com outro clube. Ou seja, se o Palmeiras segurasse, né, se fizesse o não vou liberar, corria o risco de perder do mesmo jeito, só que com um clima ruim, né, e sem aquela homenagem que fizeram para ele. E tem outro detalhe de bastidor aqui que explica muito. Com o Carlos Miguel prestes a ser oficializado como titular, já oficializado, né, como titular, o Everton sinalizou que queria sair, e aí o goleiro se posicionou, né, no papo de despedida, né, falou que não é medo de banco, é entender o próprio tempo, foi o que ele disse mais ou menos aqui. Agora, a frase da Leila é meio que... ela usa que a compensação foram os 12 títulos. Ela traz que a compensação foi meio que um acordo de cavalheiros ali, acredito eu. Falou que ele já pagou a conta com taça e não vai transformar isso em leilão. E o Palmeiras escolheu aí não esticar a corda, respeitar a história e seguir com o plano do goleiro, como o Carlos Miguel sendo o plano como novo goleiro, né? Enfim, o que você pensa a respeito? Mas acho que também, ela tem essa questão, né, da economia, né? O Everton ganhava aí próximo do 1 milhão de reais, né? 1 milhão de reais ao mês. Você vai ter uma economia, né? Considerando agora janeiro, você vai ter uma economia basicamente de 11 milhões de reais. Então, de certa forma, você está, né? Quem gosta de olhar o copo meio cheio, você está vendendo por 11 milhões ao Grêmio. Uma coisa importante, eu sei que a gente comenta aqui como torcedor também, né? Mas olhando por esse lado, digamos, empresarial, gente do naipe da Leila nunca sai perdendo, viu, mano? Dificilmente vai sair perdendo. Então sempre tem ali realmente isso, tem a questão de liberar a folha salarial, tem essa questão também do tanto que ele ganhou aqui no Palmeiras, que não foi pouca coisa, né? O currículo dele é um negócio assim absurdo. Poucos goleiros, diria aí, no mundo tem um currículo tão vasto assim, com um clube só, né? É absurdo, até no próprio Palmeiras, se não me engano, em número de títulos é o goleiro com mais aí em quantidade, né? E é bom sim sair, né? Sem nenhuma treta, sem nenhum problema, para preservar a história. Tem que entender essa, digamos, o intangível, né? Gastar um pouquinho em português, essa parada que a gente não vê, essa parada que não tem dinheiro e tal, essa parada realmente que é quase mística, né? Da idolatria, do respeito. Ela tem que ser valorizada também. Eu falo muito que tem alguns clubes, alguns rivais aí que tratam você vê o que o Corinthians fez com o próprio Cássio, né, que é o cara que ganhou tudo por lá. Eu acho isso muito bizarro e eu realmente acho que pelo menos nisso o Palmeiras acerta. Eu acho que o Palmeiras poderia ter um pouquinho mais de cuidado com os ídolos lá das antigas, eu acho que isso falta um pouco, mas digamos que com os recentes eles têm. E é isso, né? O Everton ontem, inclusive, o Volpe até meio que falou, assim, deu uma resposta atravessada. Eu tinha até esquecido que o Volpe estava lá. É muito provável que o Everton pegue a vaga dele, né? E jogue aí. O que o Volpe falou? Perdão. Aquela conversa assim, eu vi que tava contratado. Sabe quando nem fala o nome do cara? Vai chegar um goleiro ganhador, mas se eu tô aqui é porque eu acho que eu tenho condição de ser titular, sabe? E ele tomou um golaço ontem, os caras dizem que ele chama golaço, né? Daí eu brinco com a Vanessa, né? Que não é que chama golaço, que ele é tão bom que para fazer gol nele é só chute no ângulo. Mas enfim, né? O Everton vai disputar a vaga lá, mas eu acredito que vai ser titular no lugar do Volpe, né? A não ser que aconteça algo muito estranho. Já aqui, né? O Carlos Miguel não tem como, a gente viu ontem, inclusive, não foi preciso dele o jogo inteiro, mas quando precisou,
uma bolinha ali absurda, né? O cara só deita no campo, ele já alcança lá no cantinho, assim, e tá muito nesse lance de viver o auge, né? De começar a progredir para chegar no auge como goleiro. E é sorte nossa, né? A gente teve um goleiro como o Everton por tanto tempo, e agora, o que tudo indica, o Carlos Miguel por muito tempo ainda. E esse negócio de goleiro é complicado. Tem clube que passa apertado para achar goleiro, viu, velho? É, exatamente. Enfim, eu acho que ele vai pro Grêmio pra ser titular, bicho, porque não faz sentido o cara, né, sair de um clube que ele é ídolo pra ficar segurando o banco lá no Grêmio. Deve ter um acordo do tipo, você vai chegar e vai jogar, senão esse movimento dele dá pra se dizer que foi um tiro no pé, né? Vamos falar aqui de Andréas Pereira, que machucou no jogo de ontem, ele virou problema logo no começo. O que aconteceu? Ele foi substituído no início do primeiro tempo do clássico contra o Santos, depois dele sofreu uma falta ali do Igor Vinícius, e ele foi diagnosticado com um problema no ombro esquerdo. E a previsão inicial de retorno do Andréas Pereira, tá? Isso aqui é o tempo clássico para quando tem algum problema, um deslocamento, um problema no ombro. 3 semanas fora. E aí o Palmeiras já começa aquele modo de remendo inteligente, né? Para a função de camisa 8, tem o Marlon Freitas, tem o Larson, que foi a opção no jogo, e o Lucas Evangelista com previsão de retorno de até 30 dias. Tá difícil recuperar os bonequinhos do Palmeiras, hein? Lucas Evangelista, Paulinho, tá complicado o negócio, hein? A leitura aqui, qual que é? O Abel vai rodar, mas essa lesão, ela mexe com o motor do time, não tem como. Porque início de temporada já é curto, o físico dos caras ainda estão subindo e perder uma peça dessa importante, o Andréas Pereira é muito diferente, né? Cara, se tirar a bateria do controle ali no meio da partida, né? Um camisa 8 igual o Andréas. Você até joga, né? Mas assim, você até consegue jogar com outro jogador, mas o time acaba tendo que se adaptar às características no outro jogador. O Larson, por exemplo, parece que não sentiu, tá? Parece que não sentiu ali a pressão, pelo menos entrou muito bem. E, enfim, qual que é a sua opinião a respeito aí? Agora tem que remendar, né? Não tem como. Esse é o lado de você ter um elenco bem completo, né? Muita gente elogiou ontem o Luiz Pacheco também, né? Ele acabou entrando bem ali, inclusive, ao meu ver, jogou o pouco que ele jogou ali foi um pouquinho melhor que com o Emiliano Martinez. Tudo bem que ontem também, assim, o Santos não causou muitos problemas, parte porque o Santos não estava também, parte porque o Palmeiras também, nessa parte defensiva, ontem estava bem seguro, né? Que é um ponto importante. O Palmeiras ano passado sofreu com a defesa. Ano passado não, né? Desde 24 até de 23, se você puxar um pouquinho aí. Mas é uma ausência importante, porque assim, são 3 semanas, né? E no novo modelo aí do Paulista, basicamente perdeu a fase de grupos inteira aí. 3 semanas aí, vamos supor que ele volte ali no dia 5, já tem dia 8, que é o Corinthians, né? E aí no dia, deixa eu ver, dia 15, contra o Guarani, que é o último jogo aí da primeira fase. Então provavelmente só volta pro mata-mata do Paulista aí. E aí tendo já começado o Brasileirão, né? E aí é a oportunidade dessa molecada, né, velho? Do Larson, do Pacheco mesmo, de mostrar serviço. Ontem o Marlon Freitas nem foi relacionado, o Abel acabou não falando nada, então imagino que seja só questão de rodar elenco mesmo, que a gente já estava esperando acontecer. Até o próprio Santos fez isso ontem, né? Então é isso, aproveitar, a molecada aproveitar a oportunidade e aquilo que a gente fala, né? Que às vezes a gente pede até muita gente para uma posição só, mas olha como que é, né? Começo da temporada já, e o cara já tá ausente, ainda bem que é um tempo mais curto aí também, né? Pelo menos um negócio mais grave. Mas ano passado a gente teve isso com o Maurício Veiga também, né? É impressionante também, né? Tem hora que parece. Tem ano que o Palmeiras não passa sem um lesionado, mas tem ano que, meu Deus do céu, velho. Exatamente. E não foi nem pela falta por si só, né? Foi o jeito que ele caiu. Ele caiu meio em cima do ombro. Inclusive, eu peguei esse lance lá no. Eu tava na beira do campo, inclusive, Gabigol, ó, vai vendo ontem, ó. Gabigol, Zé Rafael e Menino, tudo aquecendo na minha frente ali. Eu acho que, inclusive, eu devo ter aparecido numa transmissão ali. Bastante. Então, ficou. Eu ofusquei o Gabigol, né? Fiquei sabendo. Tive que roubar a cena, não teve como. E o lance do Andrés aconteceu bem na minha frente. O que eu percebi foi que ele caiu em cima do ombro e acabou deslocando e tal, então não foi nem pela falta. Olha aí a importância, pela falta foi, né? Mas lógico, pelo jeito que ele caiu. Então olha a importância aí de você ter um elenco bem completo, porque, cara, às vezes é um lance besta você perde o jogador aí por 2 meses praticamente. Aí, ó, marcando de perto aí, ó. Você viu? Olha lá. Tava desestabilizando ele, mentira. Na verdade, não falar nada, né, pro jogador, não pode nem falar, mas o Zé Rafael reconheceu a gente ali, o Zé Rafael, o Gabriel Menino, os caras reconheceram, né, e a torcida fica chamando os caras, né, e os caras com a vontade, assim, de olhar, de falar um oi, de trocar uma ideia, mas os caras não esquecem que eles estão no Santos, né, e é muito legal, muito, muito bacana ali, os caras são muito gente boa mesmo, jogando no rival, né, e, enfim,
Vamos aqui com as nossas notícias. Não acabou, tem atacante do Palmeiras com o nome sendo apresentado aí no mercado e pode sair, tá? Pode sair, só que antes, deixa eu dar um recado para vocês que é utilidade pública, para você que é motorista e não quer tomar cartão vermelho aí no IPVA, viu? Se liga. Você já reparou que começo do ano é difícil, é igual a tabela do Campeonato Paulista no comecinho, é difícil, é complicado. É conta vindo de todos os lados e o IPVA chega dando o carrinho por trás, meu amigo, não tem como. E em São Paulo está liberado pagar o IPVA em 2026 com a cota única, com 3% de desconto com o final da placa. Só que muita gente não aproveita porque pensa, vai doer tudo de uma vez. E se eu te falar que dá para você pegar esse desconto do governo e ainda organizar o pagamento do seu jeito sem você virar refém de boleto? Eu tô falando dos amigos do Gringo, o Super App do Gringo. Você consegue parcelar cota única no cartão em até 12 vezes e não perde o desconto. É literalmente desconto garantido, mais um controle de fluxo de caixa para você. Então o que você tem que fazer, meu amigo? Ó, aponta a câmera no QR Code que está aparecendo agora ou clica no link da nossa descrição, no comentário fixado para você baixar. Então, cara, chega junto, aproveita essa condição incrível dos amigos do Gringo, que eles estão descolando para você aqui, ó, 12 vezes para você pagar o seu IPVA e ainda mantendo o desconto do governo, para você organizar o seu pagamento, né, do seu jeito, para você deixar suas contas em dia, porque começo de ano, meu amigo, é tenso, é IPVA, é IPTU, é material das crianças, tu quer descer para a praia, tu quer fazer, e aí como é que o fluxo de caixa dá conta? Então já se organiza, vem com os amigos do Gringo, os links estão aqui, ó, tem o QR Code aqui embaixo de mim mesmo para você clicar, tá? Você clicar, baixar o app do Gringo e também link fixado nos comentários ou link na descrição. Fechado, senhores? Gringo, o melhor amigo do motorista, se organiza, paga seu IPVA direitinho. Eu que troquei de carro agora, ela viu o valor do meu IPVA, falei, vou vender. Não dá não, não dá, não tem como, né? Não vou vender não, mas eu vou parcelar, né? A gente vai ter que sambar aqui porque janeirão é complicado. Vamos falar aqui da nossa próxima notícia, que é atacante do Palmeiras no mercado, mas ainda não tem negócio, tá? Calma aí. O nome dele é o Luigi. Ele mesmo, que jogou ontem contra o Santos e perdeu um gol incrível. Ele tem 19 anos, cria do Palmeiras, e no ataque ali é um dos jogadores que está acostumando a ter mais minutos agora, né? Ele foi sondado, né, pelo Atlético Mineiro e também outros clubes estão buscando informações. Essa informação é do Thiago Fernandes, passando aqui, tá? Setorista, jornalista. Thiago Fernandes dá essa informação e já foi confirmada. O motivo aqui é bastidor puro. O staff dele enxerga que a concorrência no ataque vai ficar mais pesada, e aí, para ele não ficar naquela questão de promessa, eles estão até também apresentando o Luigi a outros clubes. O Galo tem interesse, já fez a sondagem, só que, muita calma aí, não tem negociação em andamento. O Palmeiras ainda nem deu retorno se vai avançar ou não, justamente porque ele é considerado um jogador que está entrando no elenco. Então hoje é aquilo, movimento de bastidor, né? A temperatura das negociações ali vai, não vai, você está vendo o Palmeiras com Almada, acontece, isso é muito normal, mas não tem proposta na mesa. E para você entender o tamanho, né, disso, até no site oficial do Palmeiras, o clube lembra que o Luigi está lá desde 2016. Né? Ele ganhou título em tudo que é categoria. Em 2023 ele foi artilheiro do Sub-17 com 21, 22 gols. E quando falam, né, de multa lá fora, a CNN já destacou ali o caso da multa na casa dos 500 milhões. Acho difícil o Palmeiras bater isso, bem difícil, né? Porque o Palmeiras costuma deixar uma multa alta aí para não sofrer o que acontece muito quando os caras pagam a multa e simplesmente levam o jogador, né? Então, o que você pensa a respeito? Para mim, cara, aqui vou falar com cuidado, que é um garoto, né? Mas ele parece destoar dos outros jogadores que surgiram no Palmeiras. Lógico, tempo é tempo. Às vezes o cara joga 6, 10, 15 partidas, o cara pega no tranco. Mas pelo que me parece, ele destoa dos outros jogadores e eu não vejo uma negociação... Não vejo como mal uma negociação não, viu, cara? Se surgiu até no meio do ano que a gente trouxe para vocês que o Borussia Dortmund queria ele, né? Chegou ali fazer uma sondagem, chegou a colocar alguns valores ali em pauta. Seria interessante ter vendido, mas naquela época ninguém tinha visto tanto do futebol dele ainda. Mas, nesse caso, eu já considero uma negociação aí com bons olhos. Acho que pode fazer até bem para ele também. Ano passado ele entra contra o Santos lá na Vila, né? Naquele jogo que tava tendo data FIFA e tal, né? Então ele
ali com o Flaco, assim, e ali já mostrou assim, ele tem uma certa qualidade, né? Pô, ele é rápido, ele tem o drible e tal, mas falta, especialmente, não adianta, o cara é atacante, né? Falta ali a frieza. Ontem ficou muito claro isso, né? Na frente do gol ali, poderia talvez dar uma cavada, ou até mesmo driblar, né? Que ele até domina correto, assim, ele domina a bola e já o Brasão também tem o mérito dele, né? Mas o Brasil já sai muito afoito. Então, assim, um atacante mais frio ali provavelmente teria driblado o goleiro. E são esses detalhes mínimos, né, cara? Futebol eu falo que é uma parada, assim, que às vezes um detalhe de centímetro, assim, o cara chutar um pouquinho mais pro lado, o cara já se consagra, o cara chutar um pouquinho, no caso dele, que acabou chutando em cima do goleiro ali, ele acaba ficando mesmo a galera como chama de baga e tudo isso. Eu não acho que é baga, acho que a galera exagera. Ele tem 19 anos ainda, ele vai evoluir muito. Mas talvez de fato não seja esse cara igual foi o Estevão e talvez não, né? Não é igual o Estevão e o Hendrick, que com 17, 18 anos já tá sobrando assim no profissional, né? Ele ainda tem muita dificuldade, então a gente imagina mesmo que talvez ele seja negociado dentro do próprio futebol brasileiro, assim como foi o próprio John, né? E que tá indo bem no Bragantino. Então, às vezes, também essa mudança, às vezes, ir para um time sem tanta pressão, porque o Palmeiras é isso, ele fez um gol no outro jogo, nesse aqui ele já perdeu, a galera vai lembrar desse aqui que ele perdeu, né? Até porque o outro tava sem goleiro e esse aqui precisava de um pouco mais. Então, o Palmeiras tem uma pressão absurda que, às vezes, o cara é muito bom de bola, só que precisa doar mais, né? Precisa daquele mental. O Hendrick mesmo é um caso assim, né? O cara tem 17 anos e é mais mental que os caras de 30. E já é um caso muito à parte, né? Não, o Hendrick dava porrada no Fagner, pô. O Hendrick é bizarro, o Hendrick é loucura. O Hendrick brincava com a brincadeira. E se tratando do Luigi ontem que você falou, né? Eu não sou um cara fominha quando eu jogo pelada, né? E o atacante, muitas vezes, ele precisa ser fominha. Mas só que você vê como é a questão da visão de jogo, né? Se ele dá. Lógico, ó, o engenheiro de obra pronta falando. Se ele dá uma pisada ali, tinha 2 jogadores do Palmeiras descendo. Você tinha o próprio Vitor Roque, deu passo para ele, mas tudo bem, já estava marcado. E aí, se você puxasse no meio, tinha um outro jogador do Palmeiras chegando. É que o atacante, ele recebe a bola e fala, bicho, eu preciso me consagrar, eu preciso finalizar. Se ele dá aquela puxada, tinha um jogador do Palmeiras descendo livre. Então, às vezes, é um pouco do desespero, né, cara? Às vezes é um pouco da questão aí do cara fazer o teu nome, deixar o golzinho, porque é assim que atacante é lembrado. Infelizmente, pode falar. O que pesou muito, acho que decepcionou muita gente, que o Gabigol tinha perdido a bola, né? Inclusive para ele foi muito bem no lance. É isso que é complicado, que ele foi muito bem no lance. O Gabigol domina, ele já vai, ele é rápido, né? A parte de velocidade dele. É aquele cara, o overall dele, a velocidade é 99, né? A finalização tá no 60 ainda. Assim, ele rouba muito bem a bola do Gabigol e a galera já, puta, o Gabigol perdeu a bola, vai sair gol agora, no erro dele. A intensidade dele. Não, ele faz tudo direitinho, pô. Ele abre pro Vitor Roque, aí o Vitor Roque faz o quê? Abre, né, pra direita e chega trocando para ele. Direitinho, cara. Foi certo, direitinho mais ou menos, né? Faltou a cavadinha dele ser potente. Mas realmente isso, às vezes você empresta para um time um time sem pressão, é o caso do Bragantino, inclusive o Wallace Ian. O Bragantino comprou, tá para comprar, né? Tá certo, né? Tá indo embora. O Bragantino comprou o Wallace Ian do Flamengo, 60 milhões de reais, 10 milhões de euros, 20% ainda do Flamengo. É um movimento muito comum que vai acontecer, cara. Se o Galo levar, por exemplo, o Luigi, o que pode acontecer é o Galo pegar um empréstimo com opção de compra, porque um clube do tamanho do Galo não vai fazer igual, por exemplo, o Lyon fez com o Real Madrid, né? Não vai pegar um jogador sem opção de compra. Então, eu não vejo o Galo fazendo esse movimento sem ter a chance de comprar o Luigi. Mas o que vocês pensam aí? Vocês venderiam o Luigi? Acha que dá para desenvolver? Acha que é um jogador que pode mudar? Deixa aí nos comentários. Eu não enxergo com maus olhos não uma venda, se for por uma boa grana, porque, bicho, intensidade ele tem. Né? Acho que é questão do moleque acertar o chute mesmo na frente do gol. É aquele passezinho final, né? Mas dá pra você ver que nem essa roubada do Gabigol, ele fez tudo direitinho, quase tudo direitinho, né? Vamos falar aqui do Alan. O Alan que meteu o gol ontem, tá? Tá bem quisto no mercado europeu e tem oferta na mesa pelo Alan. É isso mesmo, chegou aí, chegou novamente, na verdade. Agora vem a nossa parte Nelson Rubens aqui, viu? Segundo a apuração, né? A nossa parte Nelson Rubens aqui, que é o seguinte: o Napoli subiu a oferta, subiu de 30 para 35 milhões de euros, que sinalizou aí uma investida de quase 220 milhões de reais pelo Alan. E mesmo assim, a diretoria do Palmeiras não vai querer vender. Qual que é a questão aqui? O Alan, ele começa 2026 valorizado, né? Começa bem valorizado, ele é um jogador aí, um dos principais jogadores do time, por que não? Acho que a gente pode se dizer que ele é um dos principais jogadores do time, sim. E essa proposta chegou e o Palmeiras considera hoje o Alan como inegociável.
tá? O Alan começou valorizado, prestigiado, é nos pilares do time, e enfim, Palmeiras já recusou o moleque. Ele foi lá ontem, inclusive, decidiu o gol da vitória contra o Santos, e o Alan, ele tende a brigar por espaço no ataque, e com o Paulinho voltando, que a gente não sabe quando o Paulinho volta, talvez meados ali de fevereiro, a disputa fica ainda mais pesada. E em 2025, foram 54 jogos, 3 gols e 6 assistências. A expectativa aí do Palmeiras é subir esses números agora, né, logicamente, e valorizar ainda mais o Alan. Aí, meu amigo, deve ser papo de 50 milhões. O Palmeiras está recusando 35, 40, deve aceitar só uns 45, 50, ou talvez nem vender, quer contar com o menino mesmo para esse ano. O que não me faz muito sentido, sendo que você tem uma arrecadação de 400 milhões no ano para vender, né? No orçamento do Palmeiras está lá, 400 milhões, então não sei qual é a estratégia do Palmeiras certa pelo Alan, mas um fato é, o Palmeiras trabalha com não preciso vender, se quiser tem que pagar talvez aí algo muito fora da curva. E do outro lado, o Napoli aí testando até onde vai a firmeza do Palmeiras, né? Porque 30 milhões de euros já não foi, agora 35 milhões de euros não é troco, bicho. 35 milhões de euros não é troco. É o Palmeiras recusando coisa grande da Europa. Cara, é muita grana, né? Tem o lance da perda esportiva, porque eu acho que o Palmeiras não tem uma certeza, né? Acho não, com certeza o Palmeiras não tem uma certeza entre Arias e Almada. Fala da Leila ontem, foi para não criar expectativa, mas deu a entender que de fato tem as negociações aí. Foi mais um lance de despistar. O que não funciona com a gente, tá, Leila? O palmeirense não funciona ficar despistando, não. Mas enfim, eu entendo que ela também não quer abrir o jogo, porque são negociações complicadas. Se vem os dois, né? Já falamos aqui, pô, seria aí, eu acho que realmente é interessante a venda do Alan para equilibrar, porque a Leila ela ainda fala ontem, né? Que o Palmeiras não é um clube rico, é um clube equilibrado, né? Que ela fala que é um clube que tá sempre com tudo em dia, que é diferente de ser um clube igual o Flamengo, que pode errar nas contratações absurdas que eles fazem de vez em quando. Mas a perda esportiva do Alan hoje seria bem importante. Se não viesse ninguém no lugar, seria realmente um negocinho hoje de cair muito o nível, né, do time, porque passa muito por ele a parte da criatividade. Ontem ele e o Flaco estiveram muito bem. Segundo tempo eu tô Vitor Roque ali, mas no segundo tempo parece que nem teve jogo, né, cara? Um jogo bem chatinho, assim, o Santos também não tava muito bem. Mas desde o ano passado, a parte criativa do Palmeiras é toda do Alan. Então, para perder ele hoje, teria realmente que ter uma certeza. Pelo menos, sei lá, fechou, ó, o Arias tá realmente encaminhado, aí beleza, vende, paga ele ainda sobra, né? É tanta grana que o Napoli tá oferecendo que pagaria aí tanto do Almada quanto. Eu acho que os dois quase, né? Pelos valores aí que estão falando, pagaria quase os dois com a venda do Alan, que é basicamente o que aconteceu ano passado com o Vitor Reis, né, cara? O Palmeiras vendeu o Vitor Reis, meio que pagou Paulinho e parte do Vitor Roque, né? Então, se for acontecer de fato o movimento aí de vir Arias e Almada, ou um ou outro, aí realmente acho legal, mas se não vir ninguém e perder ele também, eu acho que esportivamente o Palmeiras perderia muito. E uma coisa que também pode acontecer, né, cara, é empresário, né, empresário, familiar, às vezes chegou proposta, os caras falam, pô, acho legal a gente ir, hein, faz uma pressão, faz uma força aí, aceita, fala que você quer ir, às vezes pode acontecer, cara, às vezes pode acontecer. Chegou do Napoli, por exemplo, pô, o Napoli é um valor bom, é uma proposta boa, tá com um time bom agora lá, tá com o De Bruyne, né? Tá com o Tomney lá jogando muito, tem uma galera fazendo um absurdo lá no Napoli. Mas o Napoli não é o sonho de consumo do moleque de 17, 18 anos, né? Por mais que o valor seja bom, o moleque quer jogar na Série A lá da Itália. Mas, cara, por exemplo, apareceu um Premier League ali, né? Apareceu, sei lá, um Fulham, né? Veio algum outro time sondar, pô, veio não sei, algum time da Espanha, não vou falar Real Madrid, né? O Real Madrid não vem qualquer jogador, difícil. Mas, assim, veio um time com uma prateleira já mais intermediária, né, além do Napoli, talvez o próprio jogador já fale, ó, veja bem, vamos conversar que eu acho que agora eu quero ir, né? Corre esse risco sim, então o Palmeiras tem que se preparar. Eu acho que 35 milhões é muita grana, bicho, muita grana, mas olha que esse moleque tá jogando também, né? O que o Palmeiras conseguir extrair nesse sentido e colocar bônus, né? Você já viu que os caras pagam. Os europeus, eles gostam de pagar, eles pagam mesmo. A questão é realmente você forçar ali e tentar extrair mais grana referente a bônus, né? Bônus e valorização do jogador. Mas o que vocês pensam a respeito, senhores? Deixa nos comentários, é muito importante. Se você chegou aqui, cara, se você chegou aqui, deixa o like. O Palmeiras ganhou, você tá feliz. Pelo menos você vai passar os próximos 2 dias feliz, eu acho, imagina, né? Tem jogo contra o Mirassol. Né? Ah, é? Tá ruim? Tá vi os comentários no Insta, parece que o Palmeiras tomou uma porrada do Santos. Né? É mesmo, sério? Putz, a galera tá complicada. Eu não olho mais comentários, senão você fica maluco. Inclusive, eu pego o Mirassol no sabadão, o Mirassol que perdeu pro time do Rafael Marques, hein?
Rafael Marques enfiou 3 no Mirassol, né? O Primavera, acho que o Capivariano ganhou também. Estão deixando a gente sonhar com a resenha do São Paulo, viu? Que esses times que são considerados que já vão ser rebaixados estão pontuando. Estão deixando a gente sonhar. Mas ainda é cedo, mas enfim. Nossa, churrasquinho vai sair, hein? Será que, Caio, teremos uma possível alerta de resenha aqui, hein? Se acontecer alguma coisa com o São Paulo, hein? Enfim, senhores, deixa nos comentários, dá like no vídeo se você chegou até aqui. É muito importante pra gente que você prestigie o nosso trabalho. Você também vai receber os vídeos em primeira mão. Valeu? Tamo junto. Um abração pra você. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e avante.